tema do nosso episódio é empresa familiar. Arnaldo Lázaro vai dar explicações para a gente sobre o que é empresa familiar, qual é a definição, já que existem dados, inclusive do IBGE, que existem aqui no nosso país 90% desses tipos aí de empresas. Arnaldo, existe empresa familiar? Qual é a definição? Mara, parece desconfortante falar isso, mas empresa familiar não existe. Isso foi a grande mentira que inventaram nesse universo empresarial. O que existe são dois organismos separados, empresa e família. Eles não se confundem, né? Empresa é uma instituição organizada para gerar lucro. Família é um tabernáculo divino onde você convive com os membros da sua família. Mas quebra. Relação pai e filho, né? Mas quebra Irmãos. todos os conceitos que a gente tem. Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem o pai como gestor principal, tem um filho como diretor financeiro, tem a mulher como diretora administrativa. Então, essa não é uma empresa familiar? Não existe tecnicamente, na legislação brasileira, até na legislação internacional, a figura da empresa familiar. Nós temos figura como a empresa sociedade limitada, a SA, que é a sociedade anônima, e as empresas individuais. Isso de uma forma bem resumida. E não existe a tipificação empresa familiar. Agora, os grandes institutos de direito, de governança, eles trouxeram essa nomenclatura já há muitos anos, né? E para caracterizar uma empresa como familiar, eles dizem que tem que ter 2 ou 3 gerações num corpo de gestão da empresa que seja membros da mesma família. Mas veja só, Mara, quando você tem um pai, um filho, uma mãe, um irmão dentro da empresa, eles podem ser ou empregados ou sócios. Eles não são pai, irmão, tio, primo dentro da empresa. Porque se essa relação for confundida, essa empresa não vai dar certo. E aí por isso que muitos consultores, eles trabalham isso, assim, como fazer uma empresa familiar ter uma vida longeva. Porque eles ficam tentando sempre assimilar aquela relação de família dentro da empresa. Isso não existe. O que existe na empresa são sócios, investidores ou empregados. Então, tecnicamente, não existe. Não existe. E essa é uma maneira dos especialistas venderem mais, inclusive, os serviços deles, dizendo que eles vão salvar essas empresas familiares. É um mercado gigantesco, Mara, que movimenta milhões. Levantamos polêmica agora no nosso canal. Movimenta milhões, mas é porque é uma retórica. A palavra da moda agora é narrativa, né? Então, é uma narrativa construída para um mercado, né, de venda de cursos, de venda de livros, de pós-graduação, de consultorias, de advocacia, né? Mas eu defendo a tese de que a empresa tem que ser trabalhada conforme a regra legal, né? E a gente vai discutir muito sobre isso aqui, né? A relação, o que é a relação de 2 irmãos e qual é a relação de 2 sócios. Quando está tudo muito bem, os irmãos se tratam na maior harmonia do mundo. Mas na hora do conflito, onde está sendo envolvido recursos financeiros, onde por trás de um irmão existe um casamento, uma esposa, um filho que está pleiteando seus direitos patrimoniais. Essa relação para a justiça, o juiz vai entender que são 2 irmãos ou que são 2 sócios. Então, assim, é uma cortina de fumaça construída para gerar um mercado que gera milhões de reais em cursos, em palestras, em gestão, em consultorias. Depois dessa sua explicação, me veio um questionamento. Então, quando surgiu essa empresa, né? Quando surgiu essa pessoa jurídica, vamos dizer assim? Tecnicamente, a gente chama da personalidade jurídica. Quem opera na área do direito já conhece que a personalidade jurídica é uma ficção, ou seja, algo criado que não existe no campo concreto. É uma ficção para separar a pessoa física da pessoa jurídica. E olha só que interessante, a primeira empresa, a primeira pessoa jurídica criada no mundo foi a Igreja Católica Romana, lá no século I depois de Cristo. Então ela trouxe a figura da personalidade jurídica justamente
para dissociar a figura do Papa do patrimônio da empresa igreja. Porque todos os padres que iam se juntando às igrejas, muitas vezes trazia consigo algum patrimônio. Uma casa, um terreno, eram pessoas de grandes posses. E aquele patrimônio era de quem? Era individualmente daquele padre ou era da igreja como instituição? E dentro dessa discussão, o direito canônico, ele tipificou isso. E essa minha tese eu não estou sozinho, tem escritores, juristas renomados que defendem isso. Então, foi a Igreja Católica que trouxe essa figura da personalidade jurídica que nós conhecemos até hoje. Então, voltando agora à empresa familiar, porque fica batendo assim, tico com teco, aqui, Arnaldo, se a gente não pode designar como empresa familiar, qual seria a designação, então? Olha, lá nos primórdios, quando começou a unificação das pessoas na relação de trabalho, era comum, né, você ter união de membros da mesma família para poder gerar riqueza. Uhum. Então, na informalidade, nós podemos até aceitar uma união de membros da mesma família para produção comercial. Mas aquilo não é empresa. Aquilo é uma necessidade da família de gerar algum tipo de recurso. Né? Agora, quando falamos de empresa, a figura é sócio. Você não escreve no seu contrato social, esta empresa é eu, meu irmão, meu pai e meu tio. Você escreve os sócios, A, B, C e D. E é assim que eles têm que se comportar, como sócios. Se não existe empresa familiar, qual é o risco de estarmos utilizando uma terminologia inadequada e errada? Isso é muito importante. E eu defendo que a maior riqueza do direito empresarial dentro dessa relação societária é a figura da personalidade jurídica. Isso significa que o quê? Se você quer criar uma empresa e você tem um valor patrimonial para investir, você vai segregar do seu valor pessoal, pessoa física, um determinado valor para colocar na empresa. Quando você tira da sua conta bancária, pessoa física, e coloca na empresa, integraliza como capital social, você está dizendo para o Estado que ele vai lhe dar a chancela de criar uma empresa através de um CNPJ, que o que você está colocando em risco é aquele valor inserido na empresa. O que você tem na pessoa física não importa, não é para se confundir. E aí a justiça, todos os seus credores, as pessoas que se relacionam com sua empresa, tem que ter isso muito claro. Então, quem é Mara, pessoa física, e qual é a empresa de Mara, quais são os atributos, as competências e o patrimônio que ela tem. Se você noticia em todos os jornais, em cursos, que a sua empresa é familiar, que lá está seu pai, sua mãe, que é uma gestão de 3 gerações de família, o que você pode estar dando sinais num futuro litígio, na necessidade de defender a empresa como pessoa jurídica separada, é que aquilo ali é um conglomerado familiar, onde existe a figura da confusão patrimonial. Coisas que é da pessoa física de Mara se confundem com o que é da pessoa jurídica da empresa de Mara. Então o juiz pode dizer, se eu não encontrei patrimônio na pessoa jurídica, e isso aqui não é uma empresa, é uma família, por que não ir na conta bancária da Mara e dos familiares dela? Então, veja, na hora que você defende que existe uma empresa familiar, você está abrindo mão do instituto muito forte que é a personalidade jurídica, que lhe dá o direito de dissociar o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. E você está abrindo mão disso dizendo, não, tudo é a mesma coisa, é a empresa familiar. Então, entenda, para a defesa do empresário, ele não pode abrir mão da personalidade jurídica, porque senão ele está abrindo mão da maior riqueza da regra do direito empresarial. E as pessoas acabam defendendo muito, né, essa questão de empresa familiar e tendo como base, inclusive, grandes institutos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que afirma que 90% das empresas brasileiras são de empresas familiares. Isso tem a ver com esse mercado, tem a ver com algo que é crucial, que é o dinheiro. Isso, o dinheiro é que movimenta os interesses empresariais, né? Então é muito comum os empresários falar, não, eu tenho empresa familiar, são tantas gerações.
Quando a empresa cresce muito, Mara, que ela abre capital na Bolsa de Valores, sai muito essa figura do dono, porque você abre para acionistas, colocar dinheiro naquela empresa. Então aí fica até mais claro que realmente não existe, nunca existiu a figura da família dentro da empresa. São os sócios, são os investidores, são empregados. Um pai, embora haja o instituto dentro do direito de família, de você afastar os direitos de um filho de alguns patrimônios em circunstâncias muito delicadas, mas na empresa, um pai pode mandar o filho embora. Mas como é que você manda seu filho embora da sua casa? É mais complicado. Né? Então, um dono de empresa, um presidente de empresa que não pode mandar um funcionário embora, isso não é empresa. Para o mercado aqui no país, é positivo ou negativo você se intitular como uma empresa familiar? Olha, eu não aconselho a nenhum dos meus clientes fazer uma divulgação no marketing da empresa, na apresentação institucional como empresa familiar. Que a gente vê muito, né, Arnaldo? Vê muito porque se gourmetizou essa questão da empresa familiar. Parece mais confortável, mais bonito, né? Dentro das regras do politicamente correto, você tem empresa familiar de várias gerações. Mas na hora que você precisa do instrumento de defesa para vários aspectos jurídicos, aquilo vai trazer para você uma fragilidade de defesa, de argumento. Então, quando você pega os litígios societários, quantas empresas ditas familiares não estão aí com brigas homéricas entre sócios e irmãos? Né? Onde o pai patriarca, dono da empresa, faleceu, os irmãos já não se entendem e aí eles estão brigando. Mas perceba, eles não estão brigando como eles brigam na família. Eles estão brigando por dinheiro, por recurso, por patrimônio e que ninguém abre mão da sua cota societária, né? Então, aí você vê o direito empresarial atuando de maneira muito forte e muito clara. Então, assim, tem que escolher. Ou você lida com sua família ou você lida com a sua empresa. Arnaldo, é polêmico, né? São assuntos polêmicos. A gente, inclusive, vai continuar falando sobre esse assunto em outros episódios aqui do nosso canal In Company. Você deu a deixa aí falando sobre planejamento e proteção patrimonial, que esses são temas do nosso próximo episódio. Então, se inscreve no canal e acompanha a gente tudo sobre o mundo empresarial.